Olá, boa noite. Pedro Gabriel gravando daqui de São Vicente. Mais uma vez trazendo algum assunto ligado aos nossos relacionamentos e ao controle, né? Controle, gestão, superação da ansiedade. E o assunto de hoje está ligado a uma questão que uma cliente trouxe para mim, né? Uma questão relacionada ao relacionamento dela com a filha. E foi resumido através da frase, né? Poxa, minha filha adolescente, ela me enlouquece. E o que que eu faço? Então, primeiro, deixa eu contar um pouquinho sobre qual é a história, né? Qual é o contexto em que apareceu essa questão. Essa moça que me procura é uma cliente e a história é que ela foi casada há bastante tempo atrás. Ela foi casada aos 17 anos de idade, teve uma filha nesse casamento e, e depois de um tempo se separaram. O relacionamento não funcionou muito bem, né? Tiveram muitas discussões, muita briga, o negócio não funcionou. Então ela se separou, depois de um tempo começou um outro relacionamento, né, com quem ela foi casada, teve uma outra filha. E parece que essa primeira filha, depois no início da adolescente, tinha muitos hábitos parecidos com o do pai, ou né, um comportamento assim de às vezes andar em lugares que não eram muito legais, que a mãe acredita que não era muito legal e tal. E a filha tinha uma coisa meio de revolta, meio de fugir de casa, sair escondido e fazer coisas. E isso atrapalhava, né, ela não conseguia tomar conta da própria filha, cuidar da vida. Então ela despendia muita energia dentro desse relacionamento para ela poder conseguir ter de alguma forma um certo controle sobre essa filha, né, contou com o apoio desse parceiro, né, atual. E hoje em dia ela é preocupada. Essa criança hoje tem 15 anos de idade e ela se preocupa porque é uma criança muito quieta, fechada, e ela se preocupa que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais números e mais histórias falando sobre suicídio, sobre casos de depressão entre adolescentes, e ela fica meio preocupada por não ter essa conversa com a filha, de repente ter alguma dinâmica ali em que ela sente que ela poderia ajudar, mas como ela não tem essa comunicação, como ela sente que não tem esse espaço, às vezes de confiança ali da filha para elas poderem conversar, isso não flui. Então, poxa, o que é que pode ser feito? O que é que pode estar acontecendo? O que é que influencia para esse relacionamento ser dessa forma, né? E é muito legal falar sobre isso quando a gente fala sobre relacionamentos. Mais uma vez eu tenho que falar aqui, quando as pessoas pensam em relacionamento, muitas das vezes elas só pensam nos relacionamentos de casal. Elas pensam, quando a gente fala relacionamento homem e mulher. Mas a vida é feita de relacionamentos, né? Os relacionamentos, na verdade, são... se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade, sabe? É onde você vai aprendendo realmente profundamente e vai amadurecendo nesses relacionamentos. E quando a gente está lidando com os nossos filhos, tem muitas dinâmicas que têm que ser observadas. Mas principalmente, a coisa principal que a gente deveria começar sempre é dentro do autoconhecimento. Por que que eu falo isso sobre o autoconhecimento? O que seria um filho, né, quando a gente vai olhar através da perspectiva do pensamento sistêmico? Primeiro de tudo, uma família, ela se torna, vamos dizer, um relacionamento se torna uma família quando dois, né, um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, seja lá o que for, quando um homem e uma mulher se unem, e dessa união gera-se um filho, tá ok? Então, na verdade, quando a gente pensa esse homem e essa mulher, eles juntos, cria-se um filho, na verdade esse filho é a fusão de dois destinos. O destino deste homem, que tem toda a sua história, todo o seu sistema familiar, todos os seus enredamentos, né, e suas
fidelidades, né, e lealdades ao sistema aqui, com uma mulher que também tem toda a sua história, suas lealdades, os enredamentos sistêmicos, tudo isso está aqui. Então eram dois seres separados e no momento que eles se unem, tem um filho, é como se esses destinos se fundissem. Mas através desse homem e dessa mulher, o que está agindo na verdade são dois grandes sistemas familiares. Não é só um homem e uma mulher. O sogro e a sogra de cada um estão aqui em atuação, porque este homem, ele é a soma do pai e da mãe dele. E essa mulher é a soma do pai e da mãe dela. As histórias dessas pessoas estão somadas, cada um deles é a soma de dois destinos. E agora esses dois destinos se unem de novo e formam um novo caminho, né? Essa nova criança. Então, olhando para essa primeira criança é a fusão eu vou chamar essa moça de Maria, tá? Então, essa primeira criança é a fusão de Maria com José, tá? Vamos chamar de Maria e José. Essa Maria e José, elas se unem e nasceu uma criança que nós vamos chamar de Ana, tá? E Ana é a soma de Maria e José. Ana é 50% Maria, 50% José. Quando Ana tem acesso livre ao seu pai ou à sua mãe, ela toma para si a vida toda como ela pode ser. Ela toma toda a energia da vida que está disponível para ela, ok? Porém, o primeiro relacionamento de todos na história da Ana foi com a mãe dela, porque a mãe dela a gerou em seu ventre e o ventre foi a primeira escola de Ana. Então toda a vivência emocional dessa mãe, todo o que ela vivenciou durante essa gestação vai moldando as primeiras impressões que Ana vai ter. Então isso é, Maria enquanto grávida, fundida em que ela tem um corpo só, ela e o filho, as experiências de Maria são transferidas diretamente para Ana. Então, se Maria passou por violência, se Maria teve medo, se Maria estava preocupada como é que ia ser o futuro, se Maria se sentiu rejeitada, isso tudo Ana já começa a carregar consigo mesma na formação do próprio corpo através das moléculas das emoções, os hormônios de emoções que estão circulando pelo corpo dela também. E aqui é algo muito importante. Essa primeira impressão do mundo lá fora, ela nos marca muito mais que a gente pode imaginar. Sabe aquela história da primeira impressão é a que fica? Fica mesmo. E geralmente fica para o longo da vida inteira. Então, quando essa criança nasce, ela já vem transportando, ela já vem carregando consigo toda essa história, todos os medos, as preocupações, os comportamentos, o que ela acha certo, o que ela acha errado, tudo isso já vai se manifestando através dessa criança, ela já vai pegando essas informações para si. Aí talvez você vai me dizer assim, poxa, mas é um bebê, o bebê não consegue entender essas coisas. Bem, pessoas, a grande verdade é que nós nascemos num estado de consciência pleno e esse bebê está em plena consciência, ele não tem nenhum bloqueio e o bebê está num estado tão de plenitude que ele está aberto para receber tudo que vem de fora para si. Ele pega como se fosse uma esponja para si, porque é uma forma de se acolher, é uma forma de aprender a lidar com esse universo que está em volta, que ele está começando a chegar aqui. Ele veio de um outro plano e está chegando aqui agora, ele tem que começar a se adaptar à gravidade desse planeta, às formas de pensamento, um monte de coisa, a emocionalidade dessas pessoas que estão à volta, porque ele precisa aprender a se adaptar, ok? Então, essa primeira impressão a gente está pegando, essa criança ela está vindo e manifestando a história emocional dessa mãe e também pegando bastante carga dos pensamentos, das impressões desse papai.
E quando essa criança nasce, o primeiro relacionamento dela, no momento do parto, ela tem a primeira experiência social dela, que é a primeira vez que ela está do lado de fora e com outras pessoas, é ao mesmo tempo que a primeira experiência de solidão dela, que é a primeira vez que ela é só ela, que ela não é ela mais a mãe. Porém, a mãe, nesse momento, ela tem um papel profundo de sobrevivência para ela. Então, a conexão com a mãe nesse início da vida está totalmente ligado a o que eu preciso para viver. A mãe está conectada à sobrevivência, à vida e ao que é o principal para ela. Então ela olha para a mãe como se fosse tudo o que ela precisasse, a fonte do que ela precisa aprender para viver. Essa lealdade à mãe, vamos dizer assim, essa obediência à mãe, é o que de alguma forma garante para ela que ela irá viver. Então, os julgamentos da mãe, mesmo que nos pensamentos dela, porque as crianças são extremamente telepáticas, tá? Elas estão captando os pensamentos, ensinamentos, impressões, sentimentos dos ambientes em que ela está inserida. Então ela está pegando e está aprendendo. Quando essa mãe tem o julgamento sobre o pai, quando essa mãe acha que o pai não é bom o suficiente, ou que ela tem qualquer coisa que ela acha que qualquer tipo de rejeição a esse homem, essa criança capta também esse pensamento e aprende também esses julgamentos. Porém, no interior dessa criança, a criança ela não consegue rejeitar os pais. A criança ela olha para os pais sempre com um profundo amor. E quando ela olha para os pais, ela não deixa de gostar deles, ela deixa de gostar de si. É muito mais fácil para ela rejeitar quem ela é do que rejeitar os pais. Então essa criança ela não rejeita o pai ou rejeita a mãe, ela rejeita a si mesma, porque ela sabe que ela é 50% a mãe e 50% o pai. Então, em vez dela rejeitar o pai, ela rejeita o ser que ela é. Só que quando a mãe tem esse momento, porque a vida leva a criança à mãe, mas a criança só tem acesso ao pai através da mãe, quando a mãe aprova esse homem, quando a mãe aprova que essa criança possa fazer esse caminho e ir até o pai, e de alguma forma possa tomar dele também a vida. Quando ela sente que ela não tem essa liberdade para ir até esse homem, porque de alguma forma ela sente que se ela ficar parecida com o pai, a mãe vai rejeitá-la, ou se ela começar a fazer as coisas do pai, ela será rejeitada. Essa criança, ela faz uma coisa, de alguma forma, ela se vinga da mãe, tá? A palavra parece muito forte, mas é nesse sentido mesmo para a gente conseguir compreender. Ela se vinga da mãe mais ou menos assim, ó. Se eu não posso tomar a parte do meu pai, eu vou tomar o dobro do que você pode me dar. Então, ao invés dela cobrar 50% da mãe e 50% do pai, ela passa a cobrar 150% da mãe. Mas a mãe não pode suprir. Então ela vai, de alguma forma, ela começa a drenar essa mãe e essa mãe começa a perder força. Ela começa a colocar muita energia e essa criança nunca vai estar saciada. Porque ela só vai estar saciada quando ela puder ir até o pai. Então, se até aqui a gente pôde acompanhar como é que está caminhando, a primeira coisa que eu poderia dizer para Maria, para essa mãe é: olhe com amor para o pai dessa criança. Essa criança não seria possível sem esse homem. Mas aí talvez você me diga: pô, mas o pai é traficante de droga, o pai está preso, o pai é um assassino. Não importa. Quem é o pai? Nenhum homem poderia fazer melhor o processo de dar a vida a esta criança do que esse pai. Muitos de nós têm aquelas monte de julgamentos sobre o que significa ser pai ou ser mãe, com aqueles conceitos sobre mãe e pais ideais ou perfeitos. Porém, pai e mãe é aquele que realmente te deu a vida. Porque no momento que você recebe a vida, você pode ter acesso a tudo mais.
No momento que você recebe a vida, você tem a chance ou de ser feliz, ou de ser triste, ou de passar fome, ou de ter riqueza. Todas essa possibilidade de você olhar, mesmo que seja para nascer e viver numa cadeira de roda. Essa vida, essa possibilidade de experienciar a vida foi dada graças a um homem e uma mulher. E eles têm que ser honrados por isso. Não tem como você ir lá e trocar o pai da sua criança e colocar, opa, tem esse outro homem aqui que é melhor para você. Porque quando você diz isso para a criança, quando a criança sente que talvez você olha para ela e fala, você deveria ter um homem melhor para você, ela sente, eu não sou boa o suficiente, porque é como se fosse a minha origem não é boa o suficiente. Então ela começa a achar que o problema é ela. E nesse processo dela achar que o problema é dela, aqui a gente entra sim num espaço perigoso. Num espaço aqui, se a vida que eu recebi do meu pai não é boa o suficiente, talvez eu não devesse ter nascido. E às vezes uma forma de deixar de nascer é começar a caminhar para a morte. Começar a olhar para o insucesso. E quando a gente fala da morte, muitas pessoas pensam mesmo na questão do suicídio. Mas uma forma quando a gente fala da morte, tem a ver com não viver. E esse não viver é às vezes ter um baixo desempenho na escola, porque dessa forma eu não garanto que lá na frente eu vou ter um sustento. Não ter vontade de sair do quarto, não ter vontade de viver, não ter vontade de fazer amigos, porque tudo isso tem a ver com desfrutar a vida. Então eu começo a buscar uma forma de não desfrutar a vida, porque de alguma forma eu acho que eu não sou bom o suficiente. Mas como eu disse, as crianças estão totalmente conectadas a essa mãe e esse pai, não importa a distância que eles vivam um dos outros, tá? Não importa o tempo que eles fiquem sem falar um dos outros. Essa conexão, ela não se rompe. Isso não é assim, dessa forma. Ah, mas tem 10 anos que eu não vejo meu pai. Você continua ligado ao sistema dele, continua muitas das vezes repetindo hábitos dele, mesmo que você não tenha visto. Então, quando essa mãe começa a se curar, quando uma mãe se cura, ela cura os filhos automaticamente. Não importa a idade dos filhos, não tem nada a ver com isso. Hoje a gente tem que começar a olhar para os dados que a gente chama de epigenética, que muitas das coisas que as pessoas acham que são genéticos, né, que você passa de mãe para filho, mas na verdade o gene muda de acordo com o ambiente. Então, se essa mãe muda a forma de pensar, a forma de sentir, a criança, esse filho também capta do ambiente essa mudança e começa a incorporar em si mesmo. E a coisa mais importante nesse processo todo é quando essa mãe começa a olhar para este homem com honra. E eu falo de honrar porque quando a gente honra o nosso passado, vou falar, quando a gente honra a mulher que veio, a mulher ou o homem que veio no relacionamento anterior, a gente honra nós mesmos. Porque quando eu olho, por exemplo, para minha ex-mulher e falo, nossa, que idiota que eu era de ter ficado com aquela pessoa e blá 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 blá, eu estou diminuindo quem? Eu não estou diminuindo aquela mulher. Quando eu falo, nossa, ela não presta, eu estou falando, eu ando com quem não presta. Eu estou me chamando de burro. Então, não tem a ver com desprezo pelo outro, tem a ver com desprezo por si mesmo. Um espaço que às vezes falta você dar de amor para você mesmo e reconhecer a mulher que você é. Seja lá o que for, qual tenha sido a história, você estava fazendo o seu melhor. Era o melhor da sua consciência, era o melhor que você podia fazer naquela hora. E você atraiu a melhor pessoa que poderia estar vivendo aquela história contigo, não importa o que tenha sido. Então, seja lá o que você tenha vivido, só aquela pessoa que estava ali ao seu lado poderia criar isso. Então, quando a gente consegue olhar e honrar esse passado, esse homem, essa mulher que veio antes, aí a gente pode crescer também. E no momento que essa mamãe e esse papai estão maiores e têm mais respeito por si, os filhos reproduzem isso. Os filhos vão sempre manifestar a emocionalidade da mãe e do que está acontecendo no casal, principalmente até os 12 anos de idade, tá? Até os 12 anos de idade, seja um homem ou seja um menino ou uma menina, ela está muito conectada à emocionalidade da mãe
E a emocionalidade, eu falo, o nível de harmonia que está acontecendo no casal. Eu posso até dizer que nenhuma criança, até pelo menos até os 12 anos de idade, adoece por si mesmo. Ela sempre adoece para falar para o casal. Olha, tem algo que está acontecendo com você. Se teu filho, por exemplo, tem muita inflamação na garganta, você pode ter certeza. Seu filho está tentando mostrar para você, ele está manifestando na sua frente. Mamãe, você não está dizendo tudo que você gostaria de dizer. Ou mamãe, você está engolindo o sapo quando não precisava. É melhor você começar a se posicionar, mamãe. Porque eu estou adoecendo para que você veja. Os nossos filhos assumem os comportamentos na nossa frente para a gente entender o que realmente está acontecendo conosco. E isso é muito profundo, e é um amor muito profundo, é um amor que a gente chama às vezes até de um amor mágico, que é o que a gente, por amor, a gente começa a mostrar para o outro e às vezes realmente se sacrifica pelo outro. É um amor mágico porque ele acredita nesse poder de salvar, mas nem sempre isso realmente está nas nossas mãos. Um amor adulto, um amor com os pés, vamos dizer assim, no chão, um amor que consegue respeitar o destino do outro. Mesmo, então, se o outro adoece, eu consigo me manter no meu lugar, respeitar o destino do outro, para que ele possa realmente viver a vida dele dessa forma. Ele adoece, eu consigo preservar minha energia, respeitá-lo e consigo ajudá-lo desta forma. Mas muitas das vezes a gente confunde a tal da empatia com isso. A gente tenta ir lá e ficar doente junto com o outro. Eu quero sentir a dor do outro e começa a puxar aquilo para mim. E no momento que eu puxo a doença do outro, eu não ajudo. Então, quando uma criança fica doente junto com a mãe, ela não ajuda a mãe. Na verdade, agora tem duas pessoas doentes. Entende? E muitas das vezes, nós mesmos adultos fazemos isso. Seja pelos nossos parceiros, seja pelos nossos pais mesmo, as pessoas que são importantes para nós, a gente começa a adoecer por eles também. Até aqui, tá ficando claro para onde a gente está caminhando esse pensamento? Que as nossas crianças estão manifestando, primeiro que nossas crianças precisam ter acesso livre à mãe e o pai. Essa mãe e esse pai precisam se olhar com respeito, independente do que seja a história, independente do que seja isso aqui, tem que haver o respeito. E esse respeito eu não estou dizendo que, olha, esse papai que de repente era um pai violento, não quer dizer que a mamãe tem que ir lá e abraçar e falar, nossa, que bom, esse é um homem, agora eu vou te abraçar e vou passar um tempo aqui contigo, vou te receber na minha casa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de trazer para dentro de si que, olha, puxa, não importa o que você seja, eu vejo você e eu não poderia ter o filho que eu tenho hoje sem você. Então eu sou grato por isso que você trouxe para mim. Então quando a gente consegue olhar para esse pai, para essa mãe e perceber que eles estão em igualdade pela possibilidade da vida acontecer, essa criança realmente tem uma chance de ter sucesso na vida, tá? O que mais acontece dentro dessa dinâmica quando a gente está olhando para um adolescente, quando a gente está olhando para uma criança? Eu vou falar até caso meu mesmo, tá? Muito recente, eu vou falar tem uns 3 dias, há uns 3 dias atrás, foi a primeira aula de natação da Ananda, né? A minha bebezinha de 3 anos, ela fez fazer uma aula de natação. E na hora que ela entrou na água, ela ficou com muito medo, né? Ela estava louca para entrar na piscina, mas quando ela entrou, viu aquela piscina grande, ela ficou com medo, né? Ela estava com boinha e tudo, e ela grudou na professora. Ela estava na professora, mas ela tinha acabado de conhecer a professora. Então ela pediu de todo jeito a mãe. Mamãe, 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 eu quero a minha mãe. Mas a mãe não podia entrar na piscina. A mãe estava na beira, né? Estava bem perto. E aquilo disparou em mim uma vontade, como se fosse um desespero de ir lá e entrar na água, pegar minha filha e levar para a mãe, sabe? E na hora que veio esse impulso, eu parei e comecei a observar esse impulso, essa emoção e o que mais estava dizendo ali, né? Que quando a gente olha para nossa criança, quando eu olho para minha criança bebê com 3 anos de idade, como eu falei, ela é 50% a
Estela, minha esposa, e ela é 50% o Pedro, eu. Então a Ananda, quando ela tem 3 anos de idade, de alguma forma, quando eu olho para ela, eu olho também para o Pedro de 3 anos de idade. Então quando eu olho o Pedro com 3 anos de idade, e eu vejo aquele pequeno Pedro de 3 anos de idade dizendo, poxa, eu quero a minha mãe, internamente me vem todo o sentimento de, poxa, como era eu com 3 anos de idade, a minha necessidade de estar com a minha mãe. Será que eu tive acesso à minha mãe? Será que eu podia estar com ela o tempo todo? Né? Será que eu pude estar com ela o quanto eu quis? E eu lembrei de quando eu era criança e de um momento da vida em que o porto seguro do mundo inteiro era minha mãe. Não tinha nenhum outro lugar seguro no mundo. Sabe? Pensa, o planeta é desse tamanho, só tem um lugar que é seguro, o colo da minha mãe. Em algum momento, e aquilo disparou em mim, e eu comecei a chorar, porque eu acessei esse espaço de, cara, a falta desse lugar seguro que era da minha mãe, do querer estar com a minha mãe. Aos 3 anos, a minha mãe é falecida, e nesse momento eu comecei a trazer para dentro e perceber que, olha, eu sou também metade a minha mãe e metade meu pai. Esse lugar de segurança, minha mãe, ela nunca se foi. Esse lugar de segurança está aqui dentro de mim. Quando eu consigo olhar e reconhecer a Maria de Fátima, a mãe que vive dentro de mim. Né? A minha mãe que vive dentro de mim. Então, quando eu olho para o meu filho, o tempo inteiro eu estou olhando uma representação minha naquela idade. E não só para o meu filho. Quando eu olho para qualquer criança, eu estou olhando para uma criança e eu olho para minha criança. Então, se é uma criança de 6 anos de idade, é como se os meus traumas, os meus medos, as minhas impressões de mundo aos 6 anos de idade começassem a agir na minha frente. Quando eu olho para uma criança de 12 anos, eu vejo a mesma coisa. Quando eu vejo o comportamento dela, seja de arrogância, seja de revolta aos 12, 13, 14 anos, eu estou olhando para mim mesmo aos 14 anos. E de alguma forma eu tenho a intenção de reproduzir o que eu vivi. E esse reproduzir o que eu vivi é mais ou menos assim, ó. Isso é muito claro com criança. Eu vejo isso da forma como a gente cria a Ananda, que é uma criação livre, principalmente para expressar as emoções. Então, se minha filha quer chorar, pode chorar, filha. Em momento nenhum a gente vai lá e fala, olha, minha filha, não chora, você não pode chorar. A gente vai e acolhe, valida, pode sentir, pode chorar, mas o papai está aqui com você, ó, pode expressar o que você sente. As pessoas à volta que ainda não conseguiram olhar para a própria criança, como eu e Estela tivemos a oportunidade de fazer através das nossas sessões de Bioflow, constelações sistêmicas, fazer esse trabalho interno, que é o que hoje eu ofereço para meus clientes, como a gente pôde viver isso, a gente consegue lidar com o choro dela, porque a gente aprendeu a lidar com o nosso próprio choro. Mas aquelas crianças que não puderam chorar, aquelas crianças que aos 3 anos de idade a mãe falou, cala a boca, você não pode chorar. Se você chorar, eu vou te bater, vou te dar motivo para chorar de verdade. Vocês já escutaram isso? Todas as vezes que a gente olha essa história, as pessoas que viveram com isso, elas pensam, eu não pude chorar, isso é inconsciente, tá? Internamente fala, eu não pude chorar, então nenhuma outra criança pode chorar. Então o choro de uma criança se torna 30, 40 vezes mais incômodo. Vira um incômodo o choro da criança. Porque incomodava ela, porque quando ela chorava, alguém tentava calar. Então é como se fosse errado chorar. Então chorar agora eu tenho que calar. Então quando eu olho para minha filha de 14 anos de idade, a Sofia, adolescente, que quer sair com os amigos e não sei o que, e quer sair sozinha, eu tenho que olhar e pensar, e você, Pedro? Como é que era você na sua vontade, na sua busca por autonomia? E quanto você se respeitava? E na verdade, quanto você consegue olhar para esse Pedro de 14 anos e respeitar? Porque ele vai olhar para mim da mesma forma. Minha filha de 14 anos, para mim, ela é um maior desafio para mim, não porque seja um processo difícil, mas é um desafio muito de conseguir parar e olhar para mim como eu sou, sabe? Ficar com a minha verdade e reconhecer minha fragilidade ali, sabe?
Reconhecer os momentos em que não pude às vezes chorar, não pude expressar, não pude ser livre. E agora, como é que eu ajo diante de alguém que tem a oportunidade de viver uma outra história? E como é que eu não bloqueio ela para ela poder viver a própria história? A única forma sou eu começar a revisitar a mim mesmo aos 14 anos, aos 13, aos 12, para trás. Começar a olhar para mim mesmo naquela história e fazer um processo de cura mesmo, que a gente chama de autoestima. Autoestima, ela não acontece no agora, gente, de verdade. Ela não começa, na verdade ela não acontece, ela não começa no agora. A tua autoestima, ela realmente ela vai estar completa quando você conseguir olhar para o teu bebê interior e respeitar aquele bebê. Quando você conseguir olhar para a tua criança interior e respeitar essa criança. Quando tu conseguir olhar para o teu adolescente interior e respeitar esse adolescente. Poder acolher ele, dar um lugar para ele mesmo. Olha, cara, você queria chorar e não podia chorar, agora você pode chorar, estou aqui do seu lado, agora eu posso te apoiar. Muitos de nós temos julgamentos sobre as nossas escolhas nessa idade, né? A mãe da Ana, né, da criança que eu contei na história no início, a Ana, a mãe dela foi mãe aos 17 anos de idade. E nem sempre a gente vive um ambiente acolhedor quando a gente engravida no período da adolescência. E vem todos um monte de julgamentos. Ah, será que você não vai poder estudar? Você não vai conseguir trabalhar? Você não vai poder ser um monte de coisa? Ah, você decepcionou a família. Vem um monte de julgamentos, olhares das pessoas, um monte de coisas que vai pesando em cima da gente. E aí você começa a achar que realmente você estava errado. Que não estava certo você viver aquilo. E de alguma forma, você de alguma forma não quer que seu filho passe por aquilo porque doeu demais em você. Então, ao invés de você, às vezes, conseguir ir lá e acolher essa criança, você tenta reprimir ela. Você vai lá e tenta fazer com que ela não vivencie a tua história, sabe? Só que não através de um processo amoroso. Acaba sendo através de um processo de repressão, sabe? De você não pode e tentar segurar. Porque, de alguma forma, você aprendeu a se julgar. Aprendeu a se reprimir, aprendeu que você não era uma pessoa adequada, que estava errada. Então você faz com o seu filho exatamente o que fizeram contigo. E mesmo que seja às vezes por amor. Sabe? Às vezes por amor eu estou fazendo isso com você, tentando te proteger do que eu fui. Tentando te proteger da história que eu vivi. Mas a parte mais curiosa da história é aquilo, né? A gente tenta proteger os filhos disso. O que é que os filhos vão fazer? Exatamente. Os filhos vão ir exatamente naquele ponto, que fala aquele ponto cego. Aquela parte que a gente acha que já está tudo bem, eu estou em paz, eu estou bem resolvido. O nosso filho parece que ele vai lá e vai num lugarzinho certinho da ferida e cutuca bem ali onde dói. Bem naquela parte que você não está tudo bem, ele vai lá e acerta exatamente o lugar que estava frágil. E a gente fala, cara, como é que eu lido com isso? Que a gente chega a achar até que o filho é um inimigo, né? Nossa, parece que ele está contra mim. Ele sempre me derruba, ele acaba com a minha energia. Mas, de alguma forma, o teu filho está tentando te ajudar. Olha aqui, ó, tem uma ferida. Cuida dela. Ninguém, se você parar e prestar atenção, ninguém à sua volta teria essa capacidade. Ninguém. Teu vizinho, o teu parceiro, teu pai, tua mãe, nenhum deles teria a capacidade de fazer o que teu filho faz. De ir lá e fazer você mover e perceber que, opa, preciso me curar mais. Há partes minhas que eu ainda preciso aceitar, que eu ainda preciso acolher, que eu ainda preciso dar amor. Então, quando eu estou lidando com meu filho adolescente, eu preciso olhar para a minha adolescência, é o início da puberdade, e as pessoas acham, às vezes não é só o início da puberdade, é a própria vivência da puberdade, a descoberta da sexualidade, tem muitas coisas ali, né? É a fase em que eu estou deixando de ser criança e começando a descobrir o que é ser adulto. E aqui é legal, eu falei um pouquinho antes que até os 12 anos de idade, a criança está totalmente ligada a esse processo, a esse mundo, né, da mãe. Seja um menino ou uma menina, ele está totalmente ligado ao mundo da mãe. Aos 12 anos de idade,
que costuma ser a época da menarca, né, da primeira menstruação da menina, às vezes vem antes, mas esse período é o período em que a menina ela não olha mais para a mãe só como mãe. Muda o foco dela para ela começar a olhar para a mãe também como mulher. Ela começa a olhar para ela como uma referência de tipo, que mulher é essa e que mulher eu serei? Qual é a referência de mulher que eu quero para mim? E ela não olha, ela olha para essa, ela ainda é a mãe, mas agora ela começa a ver a mulher que está por trás do papel de mãe, né? A forma, a sexualidade da mãe, a forma como ela se relaciona, os homens com que ela se relaciona, a forma como ela olha para o trabalho, para a vida, para o próprio corpo, ela começa a olhar e pegar como referência isso. E ela também começa a olhar para as outras mulheres para aprender o que significa ser mulher. Conversando com algumas facilitadoras do sagrado feminino, algumas coisas assim, eu conheci até algumas que falam o seguinte, aos 12 anos de idade seria a idade ideal para mulher entregar a criança para a lua. E quando a gente fala de entregar a criança para a lua, é começar a ensinar para ela sobre a ciclicidade, sobre o que significa esse feminino, essa conexão à própria terra, à sua ancestralidade, ao que significa esse feminino, o que é ter um útero, o que é ter um ventre, né? Esse respeito por si e por ser nutriz, por ser fonte de vida e por ser a energia vital em ação, né? A mulher é a energia vital em ação. Já os meninos, aos 12 anos de idade, enquanto ele estava com foco total nessa mulher, aos 12 anos de idade é como se a câmera fizesse isso aqui, ela corta para o homem. Ela começa a olhar para o pai, que a partir de agora é o que significa ser homem, o que significa ser um garoto, qual é a minha postura, como eu me posiciono, como eu faço para chegar perto de outras garotas, como eu faço para ir além. Agora eu quero ir para fora, eu quero sair de casa, eu quero ganhar território, eu quero ir para outros espaços. E aí essa é a hora que a gente começa a ver, poxa, aos 12 anos de idade, todo esse foco, como a criança para de olhar só para a mãe, ela quer olhar para o mundo também. Se essa criança ela tem uma ausência paterna, se ela começa como se, poxa, tem um pai, mas eu não tenho acesso ao pai, ela começa a buscar os comportamentos do pai. Como eu falei, não importa a distância, ela está conectada. Então, se o pai era alguém que estava na rua, que era arruaceiro e tal, você vê que a criança, aquela menina começa a olhar para os homens igualzinho ao pai dela. Que ela começa a buscar este pai. Esse sair do ninho, esse ir para fora, está ligado à energia do masculino. É o ciclo que a gente fala, essa energia de sair e buscar fora, realmente a energia do para fora está ligado a esse masculino, né? De buscar recurso, de buscar o próprio território e descobrir quem eu sou. É a fase que essa mulher começa essa mulher ou esse homem, essa criança, né? Esse adolescente começa a buscar esse meu território. E os meninos, principalmente, eles começam a olhar para outros homens e aprender sobre o que significa ser homem. E é aqui que fica bem claro que eu já devo ter falado em algumas outras lives e eu vou voltar a repetir aqui, e eu não tenho medo de falar isso, porque é uma verdade. Uma mulher pode dar luz a um menino, mas um homem só nasce através de outro homem. Um homem só aprende o que significa ser homem através de outro homem. Ele não pode aprender isso através da mulher. E é impossível uma mulher ensinar a um homem sobre o que significa ser homem. Tá? Ela pode ensinar sobre as impressões dela do que é ser homem, mas o que significa ser homem só através de outro homem. Tá? Não estou dizendo que não seja da mesma forma que um homem nunca vai poder ensinar uma menina sobre o que significa ser mulher. Tá? Do mesmo jeito que um homem nunca vai poder ensinar uma mulher sobre o que significa ser mulher. Mas um homem pode sim ensinar outros homens sobre o que significa ser homem. E isso é até importante nos tempos de hoje, né? Porque a gente vive um processo muito profundo de ausência paterna
também porque quando a gente vai olhar essas histórias, como eu falei, são fusões de destinos. Quando você vai olhar a história desses pais, esses pais aqui também passaram por ausência paterna, e você for andar uma geração anterior, também tem ausência paterna, então a gente vive ciclos muito longos, né, que já aí de algumas gerações, de homens ausentes. E esses homens estavam ausentes por diversas formas, né? Não só pela evasão, não só pelo cara que fazia o filho e caía no mundo e não estava lá, mas eram os homens que iam para a guerra e nem sempre voltavam da guerra, né? Eram os homens que estavam numa terra e iam buscar sucesso ou vida em outro lugar. Então, a família ficou lá no interior, ficou lá na zona rural, e esse homem foi para a cidade para arrumar um emprego, para depois trazer a família, sabe? E às vezes não foi. E mesmo que às vezes não voltou. E às vezes esse que foi levou um tempo para conseguir ir lá e trazer essa família de volta. Nesse período de ausência, fica profundamente marcado esse acesso ao Pai. Tenha sido um mês, tenha sido 2 dias, tenha sido 10 anos. Fica marcada essa ausência paterna. Vou contar a minha história, e eu sempre uso a minha história como referência, porque eu sei que eu passei por isso e outras pessoas podem ter vivido também. Eu tive meu pai em casa, né? Meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu já tinha mais de 30 anos de idade. Mas meu pai e minha mãe em casa, eu posso dizer que eu vivi a ausência paterna, porque quando eu acordava de manhã, meu pai tinha saído para trabalhar, meu pai trabalhava o dia inteiro, então, e quando eu ia dormir em casa, à noite, meu pai ainda não tinha chegado, né? Jornadas de trabalho na sequência, então esse homem, às vezes não estava lá em casa, às vezes disponível para mim. Então eu fui aprender sobre o que significa ser homem com os colegas da rua, com algum professor, seja lá o que for, não com o pai, né? E a gente sabe muito bem disso. Quando não tem essa referência, quando são os amiguinhos da rua, você não aprende isso que realmente significa ser homem. Você aprende o que significa, o que é essa imagem do homem que os coleguinhas da rua captaram. Por isso mesmo que a gente vê homens não entendendo o que significa ser homem e reproduzindo o machismo, ou seja lá, ter uma masculinidade que a gente chama infantil, né? Porque ele aprendeu com outros adolescentes, não aprendeu com um homem adulto, não teve um homem adulto que ensinou para ele sobre responsabilidade, seja lá o que for. Alguns desses têm a oportunidade de aprender isso, né? Através do exército, né? Que é um rito, de alguma forma é um rito de passagem dos meninos, né, se tornarem homens, né, e servir ao exército, mas mesmo assim, algumas vezes dentro do processo do exército, ele não aprende bem o que significa ser homem, ele aprende mais uma vez sobre o que é ser dominador, sobre o que é impor, sobre o que é disciplina, mas nem sempre o que realmente significa ser homem, o que é ter uma masculinidade saudável, ter relacionamentos saudáveis. Então, quando a gente está lidando com nossos filhos, com nossos adolescentes, como eu falei lá no início, primeira coisa que a gente tem que olhar, eu como pai, é olhar para mim. Sempre começar no meu autoconhecimento, começar a olhar para mim. Poxa, e eu quando eu tinha esses 14 anos de idade? O que eu diria para mim com 14 anos de idade? O que eu diria para mim com 13 anos de idade? O que eu diria para mim com 12? O que eu diria para mim com 6 anos de idade? O que eu diria para mim com 2 anos de idade? Como eu me acolheria? Qual carinho, quanto carinho eu poderia dar para mim? Então, quando eu começo a encontrar que às vezes eu não consigo olhar para mim com respeito, quando eu não consigo dar carinho, quando eu acho que eu tenho que brigar com ele, quando eu acho que ele foi bobo ou que ele foi inocente, quando eu olho para mim com pena, sabe? Ah, tadinho de mim quando eu era criança, quando eu olho para mim desta forma, eu não estou olhando com respeito, né? Porque a gente sabe muito bem, ninguém quer ser olhado com pena, muito menos você mesmo. Então, quando a gente começa a se olhar com respeito, a gente começa a descobrir uma forma de olhar para essa criança também com respeito, e ela toma isso na alma dela. E quando ela se sente respeitada, ela sente que ela tem um lugar, ela sente que ela pode existir, que ela pode ficar e pode receber apoio dessa vida. Mais além, nossos filhos são fusões de 2 destinos e ele vai cumprir esse destino, tá? Então, se essa fusão de destino dessa criança tá ligada a viver a história do pai dela também,
o que eu posso dizer, por mais profundo, por mais doido que isso possa ser, dá um lugar no coração, porque esse é o destino dessa criança. Sabe? Sabe aquela história que a gente fala, poxa, você tem que viver a sua história? Todo mundo fala muito de que a gente quer poder viver a nossa história e ser livre. Mas quando a gente olha para os nossos filhos, a gente pensa, não, você não pode viver o que você quer, não. Você tem que viver o que eu acho que é o certo. Não estou dizendo que você tem que deixar o seu filho solto e deixar ele fazer o que quiser da cabeça dele. Não é disso que eu estou falando. Mas é importante eu conseguir encontrar um espaço interior que eu consigo respeitar que essa criança, muitas das vezes, ela vai precisar sim passar por uma história também para aprendizado e formação do que significa ela como um ser adulto, né? Nossas crianças, nossos filhos não serão crianças para sempre, então a gente tem que olhar elas não só como uma criança bem cuidada, mas também como um adulto. O que você imagina para esse adulto, né? Não é só a criança que teve liberdade para brincar e para ser, não é só isso, mas que adulto que você acha que ele vai ser no futuro? Pode ter certeza, ele vai estar olhando para você. Tem algumas dinâmicas que são muito profundas quando a gente olha. Eu sempre lembro daquela música da Elis Regina, né? Na verdade não é da Elis Regina, é do Belchior, Como Nossos Pais, né? Que a Elis Regina gravou também, que é aquela história, nossos ídolos ainda são os mesmos, né? E as aparências não enganam, não, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Muitas das vezes eu vejo histórias, e essa é uma história que ela costuma se repetir, tá? Porque os ciclos se repetem, como eu falei, as crianças na nossa frente, elas começam a denunciar para nós, elas começam a mostrar bem claramente para nós o que é que nós estamos vivendo. Então é muito comum uma mãe que não se dá bem com a própria mãe, tá? Então vamos dizer assim, ó, a Maria, que é a mãe da Ana, não fala com a, sei lá, Cleusa, que é a mãe dela. Então a Maria não consegue olhar para a Cleusa, então ela briga com a Cleusa, ela se afasta, tá? Aí essa filha dela, a Ana ama essa avó. Ela se dá muito bem com essa avó e briga com ela. Não fala com a mãe, mas ama essa avó. Essa mãe se sente duas vezes traída, mais ou menos assim. Ela sente primeiro como se a mãe dela gostasse mais da filha dela do que dela mesmo, né? E ela também sente que a filha ama mais a avó do que ela. Mas de alguma forma, na alma dessa criança, essa criança está fazendo assim, ó: mãe, como você não pode ir até a sua própria mãe, deixa que eu vou. Como você não pode ir lá e receber o amor da sua mãe, porque vocês não se dão bem, deixa que eu recebo para você. Então ela é como se ela estivesse fazendo esse movimento por ti. A parte mais louca que acontece é o seguinte: passa um tempo, a Ana é engravida, aí ela tem uma filha. Como ela não se dá bem com a mãe, acontece a mesma história. Aí a Ana tem uma filha lá, Paulinha, e a Paulinha não fala com a Ana, mas a Paulinha ama a Maria. Então é como se fosse o amor ficar saltando, né? Pula uma geração esses relacionamentos. Mas isso tudo é uma compensação, como eu falei. Como aqui eu rejeitei a minha mãe, o meu filho faz a mesma coisa. Mãe, é assim que você faz, não é? Mãe, então você rejeita a mãe. Então tudo bem, eu vou rejeitar minha mãe também, porque eu quero ser igualzinho a você. E é bem isso, tudo aquilo que a gente rejeita nos nossos pais, a gente caminha exatamente para lá. A gente faz exatamente aquilo. Então pensa, aquela criança adolescente que está lá, que de alguma forma ela está rejeitando o pai, ela vai começar a ter o mesmo comportamento do pai. Porque é muito forte, é uma forma de compensar aquilo que falta. Opa, eu preciso assumir. Se meu pai, se ela pudesse olhar para o pai com honra, com respeito, ela não precisaria fazer o papel do pai. Entendem isso? Quando você consegue olhar para o seu pai, para sua mãe, com respeito, você não precisa repetir a história deles.
Mas você repete a história deles quando você rejeita algo, quando falta algo. Então, se no coração de vocês você conseguir dizer, pai, mãe, cara, olha, eu tomei tudo, não faltou nada para que eu possa realmente viver essa vida como ela é. Não tinha um pai e uma mãe melhor para mim. Nenhum homem, nenhuma mulher poderia fazer o que vocês fizeram por mim. Por isso eu sou muito grato mesmo, muito grata. Então eu libero vocês de qualquer cobrança, de qualquer coisa que eu sentia que eu devia, que vocês me devessem, e por isso mesmo eu posso carregar vocês no meu coração e viver a minha própria vida. E é nesse momento que de alguma forma que eu falo que as histórias mudam. Que ao invés de você estar vivendo a vida dos seus pais, você agora sim está livre para viver a sua própria vida. No momento em que você conseguiu respeitar a sua origem. Quem respeita a própria origem, né? Quando você respeita a sua própria origem, seja lá do que você gera, né? Como se fosse um rio, esse rio respeita também. O rio respeita a fonte, né? Porque ele sabe que sem essa fonte ele seca. Mas a gente tem uma questão muito forte cultural de a gente rejeitar nossos pais, achar que eles estão errados, que eles deviam ser diferentes. Mas não, sem essa fonte você seca. Então quando você olha para isso, mas como, então, quando você olha com respeito para essas crianças, né, para si mesmo, para o seu pai, para sua mãe, você pode fluir e crescer, e pode ter certeza, os seus filhos, né, os frutos desse rio que corre, eles também vão poder olhar para essa fonte. Então agora deixa eu olhar aqui, que eu já vi que tem pessoas trazendo perguntas, e eu vou olhar para, primeiro, cumprimentar todo mundo que passou por aqui, que eu estou vendo aqui. Olá, boa noite, Antônia, boa noite, Annelise, boa noite, Janete. Uma honra ter vocês por aqui, tá ok? Deixa eu ver quem mais já passou por aqui. Olha lá, a Antônia deu boa noite, a Annelise. A Márcia Regina deu aqui um boa noite, guerreiro. Eu falei, arro, Márcia, boa noite também. A Camélia passou por aqui, boa noite, Camélia. Roberto Beto, beijo. Boa noite, chegando agora. Boa noite, Roberto. Beleza, bem-vindo. Tá? Williams Fabian, isso aí, é o Fabian. Boa noite, Williams, beleza? E a Annelise, que ela trouxe uma pergunta, ó. Mas como olhar para um pai com respeito se o próprio não respeita a filha? Bem, aí aqui a gente olha a mesma história, como eu falei. Lembra? Tem um pai, uma mãe, meu filho é o resultado do quê? 50% pai, 50% mãe. Você não consegue respeitar o teu filho quando você não respeita a si mesmo. E essa é sempre a história. Num relacionamento entre você e o pai dessa criança, né, como olhar para o pai. Então, eu não sei se é você, tá? Mas vou olhar aqui. Mas quando uma mãe e um pai tem um relacionamento e eles têm um filho, o nível de respeito entre um e o outro é diretamente proporcional entre um e ele mesmo. O que isso eu quero dizer com isso? Então, se a Annelise se relaciona com o papai, a Annelise respeita o pai tanto quanto a Annelise se respeita. Pausa dramática para você parar e pensar isso mesmo, para você entender. O nível de respeito que a Annelise tem por si mesmo. E não é só, às vezes eu dizer, mas eu me respeito, mas eu respeito pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pela sua liberdade de ser o que é, pela sua liberdade de escolhas, quando você realmente se respeita a sua história, quando você realmente se respeita por inteiro, tá? Se se respeita por inteiro, você olha para esse pai também com respeito. E pode ter certeza, se você tem respeito por si, você vai atrair alguém que também tem respeito por si. É uma questão de vibração, tá? Se você tem respeito por si plenamente, você não vai atrair alguém que não se respeita e por isso mesmo não pode te respeitar. Mas talvez naquele momento em que vocês se conheceram, você não tinha esse respeito próprio, tá? Não tinha essa capacidade, talvez ainda não tivesse essa consciência que você tem hoje.
Então você não tinha essa consciência e você atraiu um homem que também não tinha essa consciência. Esse homem talvez não consiga respeitar esta criança porque ele também não se respeita. E quando eu olho, e quando eu falo nesse momento de eu olhar para esse homem e honrá-lo, cara, mesmo que você não se respeite, não tinha nenhum outro homem para ser o pai da minha filha. A sua parte você faz, entende? A sua parte você faz. Ah, mas esse cara não respeita a filha. Esse homem, não há o que você pode fazer por ele. Agora é o processo dele, da vida dele, do destino da vida dele mesmo. Mas e a minha filha, que eu tenho uma filha com ele? O seu lugar aqui como mãe, você cumpriu o seu papel, deu a vida para ela. E isso eu sei que não é fácil da gente conseguir compreender, mas às vezes até de conseguir aceitar. O seu papel aqui você já cumpriu, deu a vida a ela. Entregou a ela a oportunidade de ter uma vida, seja lá o que for. E essa filha que veio, ela vai cumprir o destino que é a fusão dos dois destinos. Que seja o destino de alguém que de um lado se respeita e do outro lado não se respeita. Então ela vai viver essa soma até que ela possa vivenciar o que precisa ser vivenciado. E eu sei que não é fácil a gente conseguir olhar e conseguir compreender isso, mas é o que é a vida. Nem sempre ela é doce, sabe? Nem sempre a vida é doce, mas é uma vida. Nem sempre ela é leve, mas é uma vida. E a gente não tem como viver outra vida senão a nossa própria vida. Então quando a gente pensa a vida leve, vida dura, blá 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 blá, entra nesses julgamentos, é que a gente está tentando comparar a nossa vida, sei lá, com a vida do Bin Laden, com a vida do Zuckerberg, está tentando comparar minha vida com a vida do Chico Buarque. Não tem como você viver a vida de outra pessoa, você tem a sua vida. Então não tem vida dura, não tem vida leve, tem vida. E seja lá a vida que a sua filha vai ter, só ela pode viver. E você como mãe, no seu papel é dar o suporte para que ela possa realmente andar para frente. Não que ela se prenda em você como um porto seguro, mas que ela possa seguir em frente e viver o seu próprio destino, tá? Então, o que você pode fazer por esse pai, como eu falei, dar o respeito. Se você quiser falar com aquele cara, olha, procura ajuda, vai, sei lá, vai buscar terapia, seja lá o que for. Mas geralmente isso acontece não por uma indicação, mas porque esse que estava aqui, quando ela começa a conviver contigo, seja lá o que for, quando ele vê as mudanças, a melhora que a gente viveu, seja você homem ou mulher, vê as mudanças que você viveu, a tendência é que o outro busque, que o outro mesmo faça a pergunta, cara, o que você está fazendo na sua vida? Que tô vendo que você está mais feliz, tô vendo que você está mais disposto. O que você está fazendo? Eu quero fazer também. Geralmente quando a gente tenta ir lá para os outros, cara, vai fazer terapia, isso pode te ajudar. As pessoas rejeitam, sabe? Não, estão tentando mandar na minha vida, estão alguém querendo que eu faça o que os outros querem. Mas não. Nesse momento, a melhor forma de convencer o outro a buscar terapia é você fazer sua terapia e você ficar bem. E às vezes a gente não precisa de terapia para ficar bem. Tá? Há pessoas que realmente conseguem fazer esse processo de dentro para fora. Eu sei que não é comum, tá? A gente vive numa realidade que realmente nós crescemos através dos outros e recebemos ajuda através dos outros. Até poderia dizer assim, poxa, é legal fazer terapia. Tanto é que eu, como terapeuta, faço terapia. Eu sigo fazendo meus processos, fazendo meus cuidados. Né? Eu busco ajuda aonde eu preciso e quando eu preciso, justamente porque é um processo para a vida inteira, né? E conforme eu vou melhorando, eu posso ajudar outras pessoas e as pessoas chegam, opa, como é que você fez? Onde você está andando? E é assim que a gente vai aprendendo e crescendo, tá ok? Eu no meu papel como terapeuta, algumas pessoas ficam pensando, poxa, mas Pedro, você não vai dar um final feliz para essa moça? Não vai contar para ela? Então tem muitas pessoas que estão aí para tentar vender esses finais felizes e que tudo vai ficar muito bem, tudo vai ser perfeito. O que eu tenho para dizer é,
tudo que tiver que ser vivido vai ser vivido. Então, de alguma forma, isso tudo realmente vai ser perfeito. Mas nem sempre é da perfeição que a gente imagina na nossa cabeça. Tá, Ana? Então, mesmo que você não consiga, que você acredite que você não pode olhar para esse filho porque ele não respeita a filha, entenda que quando você não olha para ele com respeito, você também não respeita a sua filha. Entende? Então você acaba ficando igualzinho a ele. Nenhum dos dois respeita a filha. Ok? Então o Roberto Beto Beijo perguntou, cara, e pro filho adotado? Olha, é legal essa pergunta, tá, Beto? E eu vou falar isso pela vivência de uma grande amiga, uma terapeuta, vocês podem procurar, ela chama Débora Tracerra, tá? Com T e 2 R's, Tracerra com C. Ela é uma terapeuta também, ela trabalha com Bioflow, trabalha com as barras de Axis, e ela me contou a vivência. Ela é uma criança que foi adotada, né? E eu vivenciei alguns processos dentro das constelações sistêmicas ligados a processo de adoção. Como eu falei, os filhos, todos eles estão ligados ao destino dos pais biológicos. Uau, caramba, mas e quando eu não conheci meu pai biológico, Pedro? Quando eu nunca nem vi esse pai biológico? Não importa, você continua ligado à história deles. Poxa, mas eu fui adotado. Eu fui adotado por uma família que eu nunca vi. No meu coração, eu olho para esses pais, mas eu preciso compreender que por trás desses pais há os meus pais. E nem sempre nesse processo de adoção, esses pais adotivos conseguem olhar com respeito para os pais biológicos. E essa parte que às vezes atrapalha o processo de adoção, que as pessoas não se dão conta. Quando esses pais não olham com respeito para esses pais biológicos, quando esses pais que estão aqui agora como adotantes olham para esses pais como se fosse, mas eu sou um pai melhor do que eles, porque ele te abandonou, seja lá o que for. Quando essa criança sente que os pais dela não são respeitados por inteiro, ela também se sente desrespeitada. E por ela se sentir desrespeitada, a harmonia aqui não flui. Por mais que possa parecer, poxa, mas eu amo, eu devo tudo a ele, essa coisa toda, tem alguma coisa lá no íntimo. Isso é algo que eu já escutei de relatos de clientes, e escutei dessa terapeuta também, que ela foi descobrir a questão dela ser adotada já depois dos 30 anos de idade, que ela falou que lá no íntimo ela tinha um sentimento de, às vezes, tipo, tem alguma coisa estranha aqui nessa relação. Ela se sentia extremamente amada, acolhida, ela se sentia a filhinha da mamãe, sabe, mais amada de todos, mas ela sentia que tinha alguma coisa estranha ali, como se ela estivesse fora do lugar, como se não fosse o lugar dela, né? E quando ela tomou consciência disso, vamos dizer assim, esse sentimento fez sentido, né? Ela conseguiu compreender o que estava acontecendo ali. Então, se são pais que estão adotando, a primeira coisa que eu poderia recomendar para esses pais é olhar com total respeito para os pais biológicos dessa criança, tá? Com total respeito para os pais biológicos. Não importa, era drogado, está preso, era assassino, tentaram matar a criança. Não importa, aqueles são os pais dela, sabe? Não importa. Então, na alma, no coração, se eu fosse esse pai adotante, o que eu deveria fazer era, olha, agora eu cuido do seu filho por você. Não melhor do que você, mas por você. Agora eu faço pelo teu filho o que você não pode fazer. Então é como se eu me colocasse abaixo desses pais, tá? E tipo, agora eu posso fazer por você. Então há um fluxo, como eu falei, o fluxo da vida, né? Essa fonte, essa água precisa fluir. Se eu me coloco acima da fonte, eu não consigo que essa vida flua. E se eu estou acima da fonte e essa vida não pode fluir, meu amor não chega de verdade nessa criança adotada.
todo o meu comportamento, tudo isso diz que esse amor chega, mas é como se a criança não tocasse, passa por ali, mas não nutre por inteiro. Eu conheço histórias de pessoas que foram adotadas pelos tios e, cara, tem uma história, e é tão curioso porque eu pensei, isso trouxe aqui, eu pensei em contar essa história num vídeo separado, mas eu vou contar aqui. Isso aconteceu antes mesmo de eu me tornar terapeuta, antes de eu estudar qualquer técnica de terapia. Eu faço o que eu faço porque isso está conectado à minha alma. Eu já tinha essa questão de trabalhar na ajuda das pessoas, né? Então, isso é como se fosse simplesmente eu continuar dentro do meu caminho. Eu não resolvi me tornar terapeuta, né? Eu já era terapeuta e só aprendi as ferramentas que me facilitaram isso. Mas aconteceu de eu pegar, e essa é uma história que ela para mim foi muito importante, porque ela foi se confirmar alguns anos depois. Isso aconteceu na noite do dia 25 de dezembro, né? Na noite de Natal, não da virada, né, do dia 24 para o dia 25, mas na noite do dia 25, eu tinha passado o Natal com minhas filhas, levei as minhas filhas até a casa da mãe delas, né, no meu primeiro casamento, e eu fui num táxi e voltei nesse mesmo táxi para minha casa. Né, elas eram pequenas, eu fui com eles, né, porque eu não conhecia o motorista, então eu achava melhor ir com eles e voltar. Então, eu fui no caminho, conversando com as minhas filhas, e no caminho de volta eu fui perguntando para esse motorista como é que tinha sido o Natal, e ele me falou assim, caralho, eu tô meio chateado. Eu falei, mas o que houve? Ah, cara, eu briguei com a minha mãe, e pra mim não foi legal porque eu acho que eu não devia nada para aquela mulher, e parece que ela só chega perto de mim para pedir coisa, ela só chega perto de mim para pedir dinheiro, para pedir ajuda, a gente dá tudo. E eu acho que eu não devo nada para ela, não. Eu não devo nada para aquela mulher. Para minha tia eu devo. Para minha tia eu devo demais. Para minha tia que me criou, minha tia que me deu casa, me deu escola. Minha mãe, ela nunca me criou, não. Então, eu só fui viver com a minha mãe depois, eu lá quase depois dos meus 20 anos de idade, que eu fui realmente conhecer minha mãe. Ela aparecia às vezes uma vez por ano, aí trazia um brinquedo, alguma coisa assim, mas eu só fui viver com ela mesmo depois dos 20 e poucos anos, a gente foi conversando, mas sempre foi um negócio meio esquisito, ela sempre pedindo as coisas, e nesse Natal eu falei umas verdades para ela, que eu não devo nada para ela, então que ela não tinha nada, que ela ficava me pedindo ajuda. Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu tô vendo que você tá bem chateado com essa história, né? Ela falou assim, porque pra minha tia eu até acredito que eu devo, cara, que eu deveria ajudar minha tia e tal, porque ela foi um anjo pra minha vida. Minha tia é uma bênção na minha vida, cara. Minha tia foi a bênção, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu olhei pra ela e falei assim, então sua tia foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Eu falei, foi. E quem foi que te levou pra sua tia? Ela falou, a minha mãe. Eu falei, opa, então quem te levou, quem te deu essa bênção foi a tua própria mãe, né? A tua mãe te deu a bênção da sua tia. Nessa hora, esse cara congelou. Ele estava dirigindo, ele congelou, ele parou, ele travou, assim, ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio, me levou, aí chegando perto da minha casa, ele olhou para mim e perguntou, cara, ele me perguntou assim, você é evangélico, alguma coisa assim, é espírita, não sei? Eu falei, por quê? Não sei, cara, tu falou uma coisa pra mim que eu nunca tinha pensado, nunca tinha nem passado na minha cabeça. E ele tava meio atônito, eu falei, não, cara, eu só falei que eu acho que veio na minha cabeça, que acho que é o real, né? Você pôde estar com a sua tia porque sua mãe te levou até ela. E desci do carro, vim pra minha casa e passaram-se alguns anos, né? Não vi mais esse cara. Passados alguns anos, isso aconteceu no final do ano passado, tá? Eu chamei um Uber para ir com a minha filha para ir com ela até Cubatão. E quando eu entrei no Uber, o motorista olhou para mim, olhou para minha filha, olhou para mim, olhou no homem, aí perguntou, cara, você conhece algum cara, acho que chama Pedro Gabriel, aí dentro
nesse prédio? Eu falei, cara, eu conheço. Eu não falei que era eu falei, conheço. Por quê? Ele, cara, alguns anos atrás, eu tive uma conversa com esse cara no dia do Natal. E aquela conversa mudou a minha vida. Porque quando eu consegui olhar para minha mãe e entender que aquilo era uma bênção, eu fui pedir perdão para ela. E eu consegui escutar a história e entender que minha mãe ela não me deu de maldade. Ela me deu porque ela não conseguia cuidar de mim mesma, eu não tinha condição. Então, poder ser cuidado pela minha tia foi um sacrifício muito grande para ela, porque ela queria muito que eu pudesse viver com ela, mas eu não pude. Mas ela não podia cuidar de mim, ela não tinha condição. E isso mudou tanto que meu relacionamento com a minha esposa mudou, o relacionamento com meus filhos mudou minha vida inteira. Só que eu nunca mais vi esse cara. Eu já busquei várias pessoas nesse prédio e ninguém conhecia esse cara. Eu comecei a achar que, sei lá, era um anjo, alguma coisa na minha vida. E eu falei com ele, não, cara, sou eu, Pedro Gabriel. E a minha filha, a Sofia, estava lá. E o cara começou a chorar no carro e falou, cara, gratidão, você não sabe o que mudou na minha vida naquela conversa. Então, para mim é uma história dessa de um filho adotado. Que nem sempre as pessoas têm a história real. A gente tem todos os nossos julgamentos sobre ser rejeitado, sobre o quanto é acolhido. Mas quando a gente vai conhecer a história real mesmo, a vida é uma coisa só e ela não tem julgamento. E ela está acontecendo. E quando a gente consegue derrubar nossos julgamentos e ficar com a verdade, a gente descobre que a nossa vida ela tem muito mais amor do que a gente consegue imaginar. Porque o amor ele não tem julgamento. O amor só olha e diz sim, assim como a vida. Ok? E deixando essa história para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa questão de gratidão e do que é a vida, eu vou encerrar essa transmissão de hoje, né? Eu acredito que possa ter ajudado muito as pessoas a compreenderem um pouquinho mais sobre as dinâmicas que estão por trás desses relacionamentos entre nós pais e nossos filhos. E com os nossos pais também, né? Que isso vai para frente também, é para trás. E desejando para vocês uma boa noite. Pedir para cada um de vocês que estiver assistindo, quem quiser poder deixar um comentário aí contando sobre o que foi que mais te marcou nessa transmissão, o que isso te ajudou, o que te surpreendeu, outras dúvidas que ficaram. Que você possa compartilhar esse vídeo também para que mais pessoas possam ter acesso. E seguir lá no Instagram, o @PedroGabrielTerapeuta. Olhar lá no canal no YouTube também. Tá, os links estão todos aí na descrição. E eu sou Pedro Gabriel. Pedro Gabriel, especialista na gestão e controle da ansiedade, de superação de traumas. Formado em diversas técnicas terapêuticas, principalmente as técnicas que eu mais gosto de trabalhar atualmente, técnica Bioflow, que tem a ver com a gente conseguir reconectar essas emoções e conseguir olhar de verdade para a nossa criança interior, nosso bebê interior, fazer as pazes com essa história e também com as constelações sistêmicas. Mas nada disso me define. Eu sou só um cara que está aqui tentando trocar com vocês, passando um pouquinho do que eu sei para que vocês possam também passar mais para frente. Ok? Então, um beijo na alma de cada um de vocês. Amigos, família, arrou! Nos vemos na próxima semana. Na quarta-feira esse vídeo já vai ter estreado lá no YouTube às 20h30. Então vocês podem ver lá de novo, tá ok? Tchauzinho!